Como é que eu cheguei no Calbi? Eu faço aula há 26 anos de canto, Uau! ininterruptos, com o mesmo professor. Meu professor, Vitor Prochet, tem 90 anos e me dá aula até hoje. E você tem no seu tom de voz, você é um barítono. Eu sou barítono, exatamente. E ele sempre... Eu tinha feito o Nelson Gonçalves em 96. Eu fui um dos primeiros que fez personalidade em cena de cantores. No CCBB, lá no Rio. Estela Miranda dirigiu o elenco. Ganhei Prêmio Shell também. Com ele. Com o Nelson Gonçalves. Aí, o que aconteceu? Ele falava assim, meu filho, vai... Ele me chamava de meu filho, me chama até hoje. Meu filho, vai aí fazer... Você tem que cantar, que ele adorava a minha voz cantada, que eu tenho 2 oitavas de lá, eu tenho uma extensão muito grande. Opa, 2 oitavas de lá, você... Outra insuportabilidade sua. Não, é uma voz que eu fui elaborando com a técnica dele. Mas eu tenho material vocal, senão você não faz nada. Sem técnica, no canto, você não faz nada. É uma ingenuidade cantar sem técnica, eu acho. Agora, tem os seus percalços, tem a coisa difícil da técnica, que tem que fazer a vocaliza, aquelas coisas Sim, todas. claro. Mas ele falou, faz o Calbi Peixoto, porque você tem o mesmo registro. Aí eu falei, aí eu fiquei 3 anos estudando o repertório do Calbi com ele. Depois de 3 anos, ele falou, agora você está pronto. Porque eu não conseguia patrocínio também para fazer a peça. Então a gente ficava tentando. E aí ele falou, agora você está pronto. Eu falei, quando eu fiquei pronto, realmente veio o patrocínio e a gente fez. Porque a gente, teatro é fomento, a gente precisa... Sem dúvida nenhuma. E era um musical com um monte Claro, de e gente. cultura nunca foi prioridade na administração do nosso país, né? Era um musical, nunca. Era um musical com um biográfico, então tinha o elenco todo e tal. Então eu comecei a trabalhar. E o jeito dele falar... não, esse tipo de voz, sabe? Professor, a maneira de falar. Isso. Eu fui fazendo... É isso. Eu fui pegando aos poucos, né? Tá. Porque eu não queria imitá-lo, porque eu via que ele era muito imitado. E ele era uma pessoa que eu tinha muita consideração por ele. Eu não queria que ficasse chulo, que a abrangência não fosse uma coisa chula, porque ele não merecia Não, isso. claro que não. E eu não gosto da caricatura, embora eu reconheça que a caricatura é muito importante Sem na dúvida, comédia. Mas não nesse gênero, caso. mas não é nesse caso. Então, eu faço o Calbi que eu sinto dele. Eu faço o que eu sinto da pessoa. Só que a voz, a maneira, esse tipo de falar, olha, sabe, eu estive lá. E ele sempre falava muito comigo, olha, você tem que fazer, sabe? Você é uma coisa incrível e tal. E eu falava assim, você é muito talentoso, gostei do teu grave. Aí eu falei, não, Calbi, as vozes nunca se equipam, cada voz é única. Eu corro atrás do teu grave, porque eu tenho um grave, mas não é igual, porque a sua voz é inigualável. A voz dele é única. Eu acho que as pessoas são insubstituíveis. Não, sem dúvida, é espetacular. Então, não é só uma reverência, é uma questão de reconhecimento da verdade, que é um cara que com 80 e tantos anos tinha um diafragma potente, que é uma coisa muito difícil. Você cantar como ele cantava já no final da vida. Ele mal andava. Mal andava e cantava. E cantava impecavelmente. No meu programa dava show cantando. E é o programa que você fez. Ele cantou sentado. Era bom. Tenho saudade também. Trabalhar à noite é uma coisa muito legal.